Olá, tudo bem? Eu sou Adriana Carneiro, sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, em Recife, que inclusive é aonde nós estamos aqui, mais uma vez, prestando essa tarefinha de divulgação doutrinária. Hoje nós procuramos um ambiente leve, saudável, para que todos aqueles que nos escutem possam também usufruir um pouco da leveza do ambiente, a fim de que consigamos nós desfrutarmos hoje dessa conversa a respeito da família de Maria e o seu encontro com Jesus. Então é muito significativo para mim de realmente levar também um pouco dessa leveza. Para isso nós vamos agora conversar um pouco com Jesus, a fim de nos conectarmos com o divino. Senhor, aqui estamos mais uma vez a te rogar amparo, a fim de que consigamos estabelecer uma conversa simples, afetiva, com aqueles que nos escutam e que procuram essa instituição que acolhe a todos que os buscam. É o nosso desejo, Senhor, fica conosco, para que mais uma vez consigamos chegar a esses corações queridos. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre Maria de Betânia. Eu quero confessar para vocês o seguinte, que eu fiz várias pesquisas, procurei destrinchar nessa conversinha que nós vamos ter algumas situações e trazer também, de acordo com o que eu li, a opinião de vários espíritos que nos são superiores e que têm autoridade para nos trazer essas informações da melhor forma possível. Então, portanto, eu segredo para vocês que eu firmei mais em cima das obras de Amélia Rodrigues. Por quê? Amélia Rodrigues me fez compreender durante vários anos. Ela tem 10 obras, se não me falham a memória e as informações, que nessas 10 obras ela nos trouxe uma compreensão melhor dos contextos do Evangelho. E são passagens principais, de Jesus. Portanto, quero salientar que ela sempre foi uma grande educadora baiana e ela se propôs depois, na espiritualidade, a compor esta série evangélica de Amélia Rodrigues, como é conhecida. E é evidente que as suas histórias têm poesia literária, têm uma beleza histórica, e nos parece até que estamos lá vivendo a grandeza daquela mensagem que ela traz nas suas páginas. E para que nós possamos também saber um pouquinho mais dela, nesse trabalho educativo, que tem como fonte inspiradora o Evangelho de Jesus, ela na atualidade, ela participa da falange de Joana de Ângeles. Por isso, conclamando-nos a uma reflexão a respeito desses variados assuntos sobre o Evangelho, que é o seu tema predileto, são as páginas dos seus livros que nos convidam a este aprendizado, ao mesmo tempo que vem nos consolar, que vem nos fortalecer a alma para as lutas do dia a dia. E para quem não sabe, Amélia Rodrigues também, através da psicografia de Divaldo Franco, ela nos trouxe 2 livros infantis. Um é O Semeador, que é de 1981, e outro é O Vencedor, que é de 1994. E ao lhe informar isso, também quero adicionar que aquele poema maravilhoso que Divaldo Franco sempre fala ao final de suas palestras, o poema da gratidão, é dela.
Ele recebeu este poema em Buenos Aires por volta de 1962. Betânia era uma aldeia e muito pequenininha, mas era muito singela, cercada por campos verdes de cevada, de olivas, de figueiras, e ficava no caminho de Jerusalém para Jericó. É dito que ela contrastava com a aspereza da Judéia por conta desse verdor que ela se revestia. Havia várias descidas cheias de folhagens, as casas eram branquinhas, mostrando as cobertas floridas, com florinhas miúdas que enfeitavam também a relva, muito verde. E ali em Betânia, Jesus teve uma segunda família no ninho de afeições que esses amigos lhe ofereciam. Era um dos lugares preferidos dele porque ele podia gozar de algumas horas de sossego, de intimidade familiar. Ele se sentia em casa. Foi lá em Betânia que ocorreu aquelas explanações sobre o futuro, sobre a noite que avançava e que também nos trouxe a célebre história que enfatiza o Cristo sobre a escolha da melhor parte. Porém, Jesus, no final dos anos de 29, quando começavam as primeiras trovoadas e tudo ficava exaltado, ele procurou a vila de Betânia. E estava saindo de Jerusalém, onde a intriga era crescente, onde vários do Sinédrio deixavam alguns homens que deviam espiá-lo, faziam-no realmente esse tipo de busca por conta das verdades que o Cristo sempre colocava. Porém, a despeito de tudo isso, dessas intrigas, das invejas, dessas perseguições, ele contava com alguns amigos que o amavam. E ali em Betânia haviam 3, Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria, que davam esse atestado de amor. Elas não tinham medo dos fariseus, das murmurações dos vizinhos, que às vezes tímidos e receosos ficavam na espreita, percebiam Jesus adentrando o seu lar, mas não falavam nada. E ao contrário, quando Cristo chegava, transbordava este amor entre as partes, porque amavam a Jesus abertamente. Fizeram ele um membro da família e receberam ele em casa como uma grande estrela que viria a iluminar a vida deles e também o templo familiar, né? É claro que Jesus conheceu vários amigos muito amorosos que vieram a estar com ele em diversas situações. Inclusive, após o seu desenlace na ressurreição ou no Gólgota, antes da ressurreição, viriam demonstrar o quanto estavam com o Cristo, né? A esses também Jesus amava bastante, né? Aí nós vamos perceber que quando estava terminando em Jerusalém as festas das tendas que eram conhecidas, que eram dias festivos, onde os hebreus, de acordo com o preceito bíblico, eles iriam se alegar com a presença de Deus. Eles armavam tendas por 7 dias, em cabanas, de preferência em terraços descobertos nas casas. Ali eles deviam comer, estudar, ter uma vida cotidiana nesses 7 dias, inclusive dormir, né? Que era exatamente uma recordação ao tempo de
pós-libertação do Egito, que eles viveram 40 anos como peregrinos no deserto. Então aí Jesus se encaminhava para Betânia, pediu um de seus discípulos que fosse à frente para avisar a família. Quando Cristo chegou junto com os outros discípulos, foi envolvido por muito carinho, recebido por Lázaro. As duas irmãs então começaram a se apressar em receber os visitantes, servir água para o banho, para matar a sede. Então esse lar começou a ficar festivo, todos muito felizes, muito contentes. Marta estava muito apressada, correndo, preparando a alimentação, arrumando os leitos, dispondo a mesa, e ofegante procura Maria e chama: Maria! E foi procurá-la e encontrou-a junto ao Cristo, junto com os outros discípulos. Olhou para Jesus, diz Amélia Rodrigues, de forma afável e sorrindo, e disse: Mestre, manda ajudar-me. Enquanto eu estou estafada, ela te importuna sem preparar a casa para a alimentação. E Jesus olha para ela sorrindo e diz: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Meus queridos e minhas queridas, confesso, mais uma vez, minha palestra hoje está cheia de confissões. Já vi essa passagem diversas vezes, já pensei a respeito dela, já mudei alguma coisa pela minha necessidade de aprendizado. Mas rever, reler é maravilhoso, porque já nos dá um prisma ou um passo a mais a respeito de nossas próprias vidas. Nós percebemos que é interessante o coração de Maria, mas as mãos de Marta. O ideal era esse equilíbrio, porque o Cristo não está dando conotação de erro, ele falou de preferência. Porque nós podemos dar uma boa parte, um bom tempo aos nossos esforços para o dia a dia, mas canalizando para o essencial. Então esses dois comportamentos estão corretos, porém é necessário entender que o grande desafio é fazer o que nos dará uma certeza do melhor. Emmanuel nos diz que fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigência, sem se mostrar, sem exibir superioridade, sem necessitar de tributos de reconhecimentos. Então, observando isso, é que aí começamos também a prestar atenção ao que está ao nosso redor. E atualmente a vida nos conclama a fazer, a escolher, a escolher. E quando nós vemos, estamos imantados, às vezes, até mesmo na proposta de saber. Buscando saber, saber, saber e fazer. Entre saber e fazer existe uma grande diferença. Saber vai chegar, está chegando em nossa casa, em nossos canais de telecomunicações. Mas não podemos ficar apenas a saber sem praticar, porque se não praticar, nós não conseguiremos saber. Para se tornar conhecedor de algo, é necessário a prática, é necessário caminhar, acompanhar os passos que nos levarão a um processo de evolução, a sairmos do ontem e chegar no amanhã, mas com novas propostas. Sim, porque o que nos consta é que quantas pessoas afirmam angustiadas que o dia precisava ter mais do que 24 horas. O dia é curto, não dá para fazer o que nós precisamos que seja feito. O que é que estamos fazendo?
Claro, vivemos em sociedade, com filhos, com família, emprego, precisamos de aluguel, pagar a farmácia, o vestuário, a alimentação e algumas horas para descansar o corpo, é evidente. Mas, quando Cristo continua o seu diálogo com Marta, aí ele diz que um homem casado recebeu a notícia de um rei que iria passar na casa deste homem. E juntou-se com a esposa, preparou a casa. Quando o rei chegou, ele se acercou para ouvi-lo e homenageá-lo, e enquanto a mulher correu para atender as pequenas tarefas. Mas o rei, não podia ficar ali durante muito tempo. Ele se alimentou e partiu rapidinho, disse Jesus. Somente aquele que estava escutando se inteirou do seu programa. E era esta a parte mais importante. Quando ele diz isso, Amélia Rodrigues nos traz a ideia de que Maria olhou e disse: Senhor, isso são velhos hábitos, né? Estão muito arraigados. Aí ele disse: exatamente. Nós corremos para Joana de Ângeles e ela nos diz que os nossos hábitos podem nos fazer perder muito tempo. Fazendo essa conciliação com o que o Cristo está dizendo, nós vamos perceber na leitura deste capítulo no livro Libertação do Sofrimento que Joana diz que o comportamento nosso é o resultado de um hábito que foi fixado em épocas remotas ou sedimentado a ponto de que nós vamos nos expressando automaticamente e isso se torna uma das características de nossa personalidade. Essa fixação vai ficando inconscientemente em nossa mente. Então, todas as vezes que nós repetimos, o nosso pensamento se transforma em ação e este tipo de ação vai se tornar um hábito que vai passar a manifestar-se de forma que parecerá que somos nós integralmente. Na realidade, por haver essas transferências de uma para outra existência, esses hábitos fortalecem-se cada vez mais e se apresentam como tendências, impulsos que vão consumindo-nos. É por isso que quanto mais fixados no inconsciente, mais difíceis eles se tornam de ser erradicados. Principalmente quando são formados através de pessimismo, por desvios de alguma orientação moral ou pelos vícios. Em face dessa forma habitual de se viver, geralmente a gente pode registrar inconscientemente que estamos vivendo uma grande realidade. E por conta disso, é que se nós estamos pensando equivocadamente, vamos vitalizando também hábitos equivocados. O que, quando começa a ocorrer este tipo de concretização em nosso interior, nós não conseguimos então a pensar em novos programas de atividades. E é preciso inserirmos outras atividades com outros padrões de conduta para podermos fazer ou vivenciar nossa reforma íntima, que é essa a proposta do Espiritismo. É necessário se vincular a outras mentes, outros pensamentos, novas ideias, para que a gente não fique com esta vinculação rotineira, já que o efeito é mental. Quer ver algo? Nós admiramos muito o bem, mas praticamos o mal. Desejamos a saúde, sabemos já, muitos de nós já sabemos, que em decorrência da nossa falta de saúde estará por trás um desequilíbrio emocional.
que altera a nossa energia e, consequentemente, nos leva a ter várias doenças de vários portes, inclusive. E aí, voltando àquela conversa do Cristo com a família, ele nos faz um traçado a respeito das coisas imediatas na horizontalidade, que seriam as preocupações em que as pessoas se perdem, com aquela luta em que se embrenham tanto, colocando-se preocupações desnecessárias, né? E a gente olhando direitinho, nós vamos perceber algo nos leva a outro, algo a algo, e aí vão se avolumando tantos desejos e criamos tantas necessidades que não são importantes, porque o essencial não estará ali. Parece quase que é uma fuga de se buscar, de se integrar ao que é até mais simples. Jesus então nos convida naquele diálogo a buscar incessantemente a verdade, porém assim, numa aquisição que venha nos trazer paz interior, mostrando o prisma vertical que nos liberta. E Joana também fala sobre isso e nos adiciona a ideia de que o vertical é buscar discernimento, sentimento. Portanto, algumas posses que nós corremos atrás para aumentar o patrimônio, às vezes, mas nos causam problemas de saúde, onde nós nos escravizamos a esta corrida, neste momento de angariar propriedades, algumas vezes as paixões que nos deixamos levar, fazendo crescer aquela emoção de satisfação para possivelmente obscurecer outro sentimento, uma emoção, uma tristeza. Então, essas inumeráveis situações que nós nos afadigamos inutilmente, podendo nos perder, é como se a gente estivesse no meio de um labirinto, onde não conseguimos detectar o que seria um valor real, um valor imaginário. Porque a existência terrena, ela tem primordialmente por finalidade nos facultar o desenvolvimento interior, propiciando novas possibilidades de evolução, abrindo novos horizontes que não são conhecidos ainda, mas que, quando identificados, vão nos impulsionar a um avanço. Mas para isso é necessário e é imprescindível a renovação de ideias, conviver com pessoas saudáveis, buscar leituras edificantes que venham a nos trazer ideias complementares no nosso dia. Então, quais são as nossas identificações? O que é que nós buscamos? Quais são os nossos interesses? Quais as pessoas que nós nos imantamos para concretizar esses interesses? Então, é bom que a gente faça uma avaliação deste olhar, de como está a nossa vida, as nossas relações, a fim de entendermos-nos como espíritos e, dentro deste processo de imortalidade, perceber que podemos vencer enquanto aqui estamos vivendo. Mas que vitória é essa que nos inquieta? E que vitória é esta que iremos pautar verdadeiramente o nosso esforço, a nossa energia? Quando atravessarmos os umbrais do túmulo, estaremos atados à retaguarda? Quais são as amarras que poderão me frear no processo do progresso contínuo? Então, o Cristo, naquela conversa entre todos, ele nos trouxe essa ideia por conta de nos acrescentar que é o necessário, o que nós necessitamos. E em
o livro Vinha de Luz, Emmanuel traz a sua mensagem, dizendo que Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios de Deus. Realizar este necessário seria cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa devem se ajustar aos nossos olhos no lugar que lhes é próprio. E sem essa posição espiritual, a nossa sintonia com o alto, com o divino, vai ficar muito difícil para que a gente possa agir e tirar algum bom proveito. Ou seja, cada pessoa em nossa vida, o que representa, cada coisa está ajustada a este programa elevado, que é a proposta da reencarnação. Como encarar os acontecimentos? São necessários ou não? Então, dentro desta ideia é que nós precisamos nos habituar a olhar o que é necessário e a melhor parte. Nós gostaríamos também aqui de ressaltar uma atitude de Maria de Betânia em referência a uma unção que ela faz no Cristo. Nós vamos ver que está relatado tanto em João como em Mateus. Em João, no capítulo 12, de 1 a 3, ele fala que foi tomado de um vaso cheio de unguento muito caro, ela ungiu os pés de Jesus, depois enxugou com seus cabelos. Mas em Mateus, no capítulo 26, no versículo 6 a 13, existem mais detalhes a respeito desse acontecimento, que seria, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, essa é uma das informações, aproximou-se dele uma mulher que trazia o vaso de alabastro com um unguento caríssimo e derramou sobre sua cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Os discípulos, então, vendo isso, indignaram-se e disseram a ele: para que esse desperdício? Pois tu poderias vender e dar aos pobres, né, o resultado daquela venda. E o Cristo então interviu e ele disse: por que se dás o trabalho para com esta mulher? Pois ela praticou uma boa obra para comigo. Com relação aos pobres, sempre os tem convosco, mas a mim não tendes sempre. E aí no versículo 12 ele diz que ao derramar esse unguento sobre o meu corpo, ela o fez para preparar meu sepultamento. E vos digo que, onde quer que seja proclamado este evangelho no mundo inteiro, também será contado o que ela fez em sua memória. Então, há essas diferenças, né? A diferença do que João diz que foi nos pés, Mateus diz que foi na cabeça, mas todos os dois reconhecem que foi unguento e que foi em Betânia. E aí nós recorremos também à pesquisa, no estudo aprofundado da doutrina espírita, onde consta também essas informações. Só que há um adicional, onde foi inserido ali uma informação de que Marta era casada com um certo Simão leproso. Isso foi tirado do Novo Dicionário da Bíblia, escrito por J.D. Douglas, com a tradução de João Bentes. Então, nós vemos que esses eventos aconteceram. E não é aquele evento que ocorreu com Magdala. Porque já é narrado por Lucas, no capítulo 7, de que ao visitar a casa de um fariseu chamado Simão, uma mulher se aproximou, era conhecida pecadora da cidade, e regou-lhe os pés com perfumes, com ungüentos, e chegou a enxugar-lhe os pés, beijando-os em seguida, enxugar-lhe com os cabelos. Então, não são
não é a mesma mulher, não é a mesma casa, são dois eventos totalmente diferentes. Até mesmo porque este evento de Maria e de Betânia ocorreu quase 3 anos depois. Ocorreu em Betânia, na Judéia, que era muito distante de Jerusalém, e aconteceu uma semana antes do sepultamento, ou seja, do sacrifício no Calvário. E consultando um pouco mais além, fomos através de A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio, aonde ele foi contemporâneo de Dr. Bezerra de Menezes. Ele escreveu que, em consequência dessas diferenças, a maior parte dos intérpretes das letras sagradas admite duas unções distintas. Não devemos confundir a ação praticada por Maria, irmã de Marta e Lázaro, com a da pecadora na casa do fariseu, numa cidade da Galiléia, no começo da missão de Jesus. E em testemunho a isso também Bittencourt Sampaio afirma e menciona vários exegetas, né, que eram homens que faziam comentários para prestar esclarecimento nas interpretações de um texto, da palavra, da gramática, da Bíblia ou das leis, que seriam eles o Tulloch, Luke, Osthausen e Haase, né? Então, inserido isso, nós tiramos as nossas dúvidas. Queremos acrescentar que esse ato de Maria também era muito significativo, porque fazia parte de uma tradição já religiosa naquela época. Antes de acontecer esta tradição na área do divino, os antigos colocavam perfume, óleo, né, na cabecinha das ovelhas. Colocava na cabecinha das ovelhas, assim como nos pés delas, para espantar algum inseto que poderiam entrar nas suas orelhas e aí dar-lhe um grande incômodo, até mesmo provocar a sua morte. Então, nesse mesmo processo, nós vamos ver que eles consagravam esse tipo de ofício ao serviço religioso e faziam essa unção de óleo para significar a bênção ou a chamada de Deus na vida daquele ungido. Então, na realidade, era simbolizando um derramamento divino sobre o Espírito, do Espírito Deus sobre aquela criatura ungida. Então, nesse aspecto, nós não conseguimos detectar, a não ser no relato de Mateus, que ali, quando Cristo disse que era uma preparação para o seu sepultamento, o Cristo estava proporcionando aquele encontro naquele jantar como sendo uma despedida. Era uma despedida aquele jantar. Então, é pautável entender que Jesus apresentou ali todo o respeito pela tradição, deixando que acontecesse para que ficasse registrado a importância desse acontecimento, deste ato de amor advindo de uma família de amigos queridos e mostrando também o seu amor àquela família. E registrado, isso está no Evangelho. E esse registro de amor está em João, no capítulo 11, versículo 3, quando houve aquele problema com Lázaro, anteriormente a tudo isso. Porque o Cristo foi chamado e neste chamado foi dito: Senhor, mandaram-lhe as irmãs te dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E logo depois é mencionado por João: ora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. É claro que isso pode não ter grande importância, porque o Cristo ama a todos, mas nesse registro, inclusive quando ele ali esteve para retornar Lázaro à vida, ele
eles trazem a informação de que Jesus, ali naquele instante, junto a todos os amigos, Jesus chorou. Então, Cristo nos traz uma nova proposta de vida. Ele vem nos elucidar da necessidade de sermos mais fraternos, mais pacíficos, mas cabe a cada um de nós essa escolha, principalmente na execução diária deste novo roteiro. O que é que nós estamos fazendo? Jesus ajudou aquela família, a cada um deles ofereceu o que eles precisavam. Os resultados foram comprovados. Um amigo de todas as horas ali iria seguir o seu curso. E ele foi. Mas deixou-nos a promessa do que é essencial e está agora nas verdades trazidas no Consolador que ele nos foi prometido, para nos ensinar todas as coisas e também nos fazer lembrar de tudo que ele nos disse. Por conta disso, ele convidou Lázaro para a sua falange que iria integrar a equipe do Consolador prometido. Portanto, veremos de autoria de Lázaro as páginas afabilidade e doçura, obediência e resignação, a lei de amor, o dever, se encontram no capítulo 9, respectivamente. Itens 6 e 8, capítulo 11, item 8, e no capítulo 17, item 7. Todas ditadas em Paris entre os anos de 1861 e 1863. E bem como nos revela Lázaro, como aquele que muito amou a Jesus, elegendo-o na condição de amigo e seguindo-o também na qualidade de guia e modelo, quando ele afirma nessa passagem: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é esse o sentimento por excelência. E aí, fechando essa nossa conversinha de hoje, aí está no complemento dessas palavras de Lázaro. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Capítulo 10, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, queridos e queridas, embevecidos pelas luzes do Espiritismo, temos mais uma oportunidade de escutar o Mestre, de observar os seus feitos, as suas ações, de nos envolvermos com ele e também nos transportar em nossa memória, pela sua história, para quem de repente a gente não sabe, encontrá-lo também num momento ímpar, como se deu com a família naquela casa, na vila de Betânia. E aí, como diz Joana de Ângeles, encontrando Jesus, nunca mais seremos o mesmo. Um grande beijo no coração e vamos encerrar com a nossa prece final. Agradecidos pela atenção de todos, pela paciência, vamos entrar em contato com o Divino. Meu Senhor, querido irmão maior, que estás conosco em todos os momentos, assim queiramos. Ajuda-nos, ampara-nos, Senhor, para que a nossa vida não seja em vão, que estejamos aptos a servir e a ser úteis sempre que requisitados. Rogamos a Ti, Senhor, que neste ambiente de paz possamos sorver as Tuas lições junto a 3 corações que, imantados pelas afinidades de um para com o outro, formam uma verdadeira família.
Obrigada, Senhor, pelo trabalho que tivemos de pesquisa, pela atividade que na íntegra, com certeza, nos favoreceu muito mais do que aqueles que nos escutam de uma forma tão singela. Muito obrigado, que tua paz fique conosco. E um beijo no coração de todos. Muita paz.